Boa noite, irmãos. Graça e paz. Hoje nós vamos fazer a exposição da palavra de Deus e o tema dessa ministração é o Deus genocida. É claro que genocida aí a gente colocou entre aspas, né? Vamos ler Deuteronômio, capítulo de número 7, versículo 1 até o versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: Quando o Senhor, teu Deus, te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com ela concerto, ou seja, aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para seus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor, o teu Deus, te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo, de todos os povos que sobre a terra há. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos. Pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Versículo 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Oremos. Senhor, aqui está a sua palavra. Nesse momento, eu quero colocar diante de ti a minha vida, a vida desses que me ouvem nesse momento. Que a tua graça bendita possa repousar sobre o nosso coração, trazendo sobre nós a instrução do Senhor, o alívio do Senhor, o entendimento que vem do Senhor. Nesse momento eu peço perdão pelos meus muitos pecados e eu coloco a minha vida diante de ti, a fim de que o Senhor, apesar de mim, possa me usar para comunicar as benesses do Evangelho, as grandezas do Senhor revelado na tua palavra. É o que eu te peço nesse momento, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém e amém. Bem, esse texto que eu li para você é um texto muito difícil de aceitar, do ponto de vista ético e moral do homem do século XXI. A gente sabe que nós não podemos analisar o texto da Escritura com a ética do nosso tempo, ok? Isso seria um anacronismo, seria um grande erro avaliar o que acontece no texto bíblico com a mentalidade que a gente tem hoje. Entenda que nesses textos, nós que somos cristãos, acreditamos que Deus está revelando os seus desígnios para a humanidade, e esses desígnios revelados para a humanidade é revelado para uma humanidade infante,
para um homem que está começando a sua trajetória sobre a terra. Então esse texto aqui tem aproximadamente uns 4.000 anos de distância entre nós. Né? Se a gente parte do pressuposto que foi Moisés que escreveu, e é na época de Moisés, né? Então esse texto tem aproximadamente, no mínimo, 4.000 anos. Então eu não posso pegar a ética do século XXI e colocar no texto e tentar avaliar o texto com a ética que eu tenho hoje. Eu preciso ler o texto e entender o texto com a ética do leitor do texto, com a ética daquele que está recebendo o texto. Ok? Quando nós lemos a Bíblia, na hora que a gente se converte, a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, e a gente começa a ler a palavra de Deus. As primeiras leituras que a gente faz da Bíblia são leituras apaixonadas. Nós estamos crendo em Deus, estamos maravilhados com o que Deus fez na nossa vida, porque, afinal, nós éramos escravos das trevas, filhos do diabo, e agora nós somos servos de Deus, filhos do Deus bendito, revelado nas Escrituras. Então isso nos deixa maravilhados com Deus. Nós nos tornamos pessoas apaixonadas por Jesus, apaixonados pela palavra de Deus. E nas nossas primeiras leituras do texto, muitas questões a gente passa de largo, a gente deixa de lado, ou às vezes a gente nem percebe por causa da nossa paixão por Deus e por causa da nossa paixão por tudo que está vindo nas nossas mãos, por tudo que está vindo sobre a nossa vida, ok? Mas e quando o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, alguns textos que a gente lê na Bíblia deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. A gente pensa assim, poxa, olha só o que está escrito aqui, Deus mandou matar essas pessoas, Deus mandou executar essas 7 nações, Deus mandou destruir essas pessoas. E a gente fica assim, mas Deus, por quê? Por que o Senhor não salvou essas pessoas? Por que o Senhor não enviou o profeta para falar da tua misericórdia? Por que aqui o Senhor usou de justiça e de severidade? Por que o Senhor não foi misericordioso e amoroso? Essas indagações, elas são importantes para nós crescermos na fé, ok? Hoje eu vou tentar aliviar um pouco dessas tensões que estão no coração dos que leem esses textos mais espinhosos. Provavelmente eu não vou conseguir tirar de você esse peso que esses textos trazem, ok? Mas se você ficar aqui até o final da exposição, você vai perceber que algumas coisas, algumas respostas que a palavra de Deus dá para essas atitudes de Deus, elas consolam o nosso coração, edificam a nossa alma e instruem o nosso entendimento. Ok? Então, existem pelo menos 3 formas de você receber esses textos espinhosos, como Deuteronômio capítulo 7. E esses textos não estão só no Antigo Testamento, tá? No Novo Testamento tem coisas assim. Por exemplo, quando você chega na morte de Ananias e Safira. Poxa, Deus matou Ananias e matou Safira, um casal, porque eles omitiu parte do valor. Eles não tinham obrigação nenhuma de dar aquele valor para a igreja. A gente fica assim, poxa, Deus, por exemplo, permitiu que Herodes fizesse aquela atrocidade lá em Belém, na matança das crianças, né? E esse texto do Novo Testamento, às vezes dói no nosso coração. Poxa, quantas crianças morreram ali. E a gente fica assim, um tanto quanto que congelado com Deus. Então a primeira atitude que eu não recomendo você a ter no seu coração é ler esses textos como se isso fosse um livro qualquer. Não, isso aqui é um livro
escrito por gente que não tem compromisso com Deus, escreveram qualquer coisa. Tem algumas passagens aí que são legais, mas esse livro aqui a gente deve deixar de lado. Principalmente essas passagens assim espinhosas. Isso aí é coisa da cabeça das pessoas, né? Isso aí não tem nada de Deus nisso aí, não. Deus é amor. A segunda forma de ler esses textos é pensar essa primeira opinião um pouco mais elaborada. Você lê o texto pensando assim, Deuteronômio é uma espécie de epopeia. Na epopeia, esse gênero literário, o autor busca enaltecer a nação, mostrando os valores da nação para o seu leitor, que é um leitor assim empolgado com um sentimento de nacionalismo, né? Você lê a Ilíada e a Odisseia do Homero, a Eneida do Virgílio, os Lusíadas do Camões. Esses textos são textos que tentam enaltecer o povo grego, o povo romano, o povo português, entendeu? Então esses textos epopeicos são textos que buscam elevar a moral do povo. Então, esse texto de Deuteronômios é uma epopeia judaica. Os judeus, eles não mataram essas pessoas. Eles estavam dispostos a matar, e se mataram, não tem nada a ver com Deus. Eles estão dizendo essas coisas porque eles querem mostrar a superioridade que eles têm como povo diante dos povos que tinham na época. Esse texto não foi nem escrito na época de Moisés. Isso foi escrito por um grupo de sacerdotes que viveram na época do cativeiro babilônico e expuseram os textos dessa forma. Essa maneira de encarar o texto também, eu não aconselho você a se apropriar dela. A terceira forma é a forma que eu aconselho você. É a forma que a gente aprendeu na igreja. Os nossos pastores disseram para nós, a Bíblia é a palavra de Deus. Ok? A palavra inspirada por Deus. Eu, particularmente, agora estou falando de mim, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus revelada para nós, dada para nós. E esses textos, eles são difíceis de se entender. E a gente precisa debruçar sobre eles, a fim de que a nossa compreensão sobre eles possa nos aproximar ainda mais de Deus e ainda mais dos desígnios de Deus. Ok? Então, entendendo o texto como se o texto fosse a palavra de Deus, a primeira questão que a gente tem no texto, presta atenção nisso, é que aqui em Deuteronômio, o profeta que está escrevendo, ele está escrevendo em um tom muito mais pessoal do que os livros que vieram anteriormente. Você vai ler Gênesis, Êxodo, Levíticos e Números. Esses textos eles são dados de uma forma bem técnica. Ok? Falou o Senhor e disse o Senhor, estava, pois, Jacó, etc. Agora, aqui em Deuteronômios, parece que o autor ele está narrando a sua própria biografia. Ele está narrando a sua própria vida, no sentido de trazer detalhes. Nós, cristãos, acreditamos que esse texto é de Moisés. Okay? A grande maioria de nós acredita que é de Moisés. Outros acreditam que não foi de Moisés, que foi um outro escritor. Né? Não vamos entrar em pormenores aqui. Mas esse autor, crendo que nós ser Moisés, ele está falando de coisas muito pessoais. Olha, eu estava ali, o Senhor me falou, o Senhor disse para vocês isso, vocês não obedeceram. Ele está fazendo a repetição da lei. Deuteronômio é a repetição do que já foi escrito, do que já foi dito, e ele está fazendo nesse tom bem pessoal, falando dele e dos atos de Deus e dos atos do povo. Né? Aqui tem Deus diante do povo, Moisés diante do povo e o povo diante de Deus e o povo diante de Moisés. O que Moisés fez, o que Deus fez, o que o povo fez, tudo de um tom bem pessoal. Ok? E nesse texto, o povo de Israel está às portas da conquista de Canaã. Eles estão perto de conquistar a terra que Deus prometeu a Abraão,
que transferiu para Isaac, que transferiu para Jacó e que transferiu para a nação de Israel conquistar após retirar o povo de Israel do Egito. Deus falou com Abraão, para Abraão sair da terra dele, da parentela dele, ir para uma terra que Deus mostraria para ele, e essa terra é essa região geográfica entre o Tigre e o Eufrates, o rio Tigre e o rio Eufrates. Essa região, gente, era uma região muito fértil, e até hoje era uma região, lembra que a gente tem que ler o texto na perspectiva das pessoas da época. Era uma região que, do ponto de vista agrícola, era muito poderosa. Aqui você lê no versículo 1 que havia pelo menos 7 povos vivendo nessa região. 7 povos principais. Não havia só 7 nações. Haviam outras nações também. Deus estava irado com essas 7 nações. Deus estava se irando com as outras nações que estavam vivendo lá. E segundo o texto, ele está prometendo dar esse lugar para o povo de Israel. Ok? Às vezes a gente pensa, nossa, 7 nações, mais um monte de nações. Espera aí, como é que é esse tanto de nações? É porque essas nações a gente tem que entender como clãs, não, como famílias. Ok? São famílias que viviam em fazendas naquela região, que era uma região bem rica do ponto de vista da terra. A terra realmente manava leite e mel, ok? Manava leite e mel. Era uma região rica. E esses clãs, essas famílias que moravam ali, habitavam ali, e já habitavam ali há muito tempo. E Deus está dizendo, vocês vão tomar aquela terra porque eu estou dando aquela terra para vocês. Aquela terra eu prometi para Abraão, prometi para Isaac, prometi para Jacó, e vou dar para vocês, o meu povo, o povo de Israel. Vocês vão herdar aquela terra. E para vocês herdarem aquela terra, vocês têm que destruir o povo que está lá. Vocês vão chegar lá e vão destruir o povo que está lá. Mas entenda uma coisa, parte do povo não seria destruído. Tinha umas nações, vou usar uma expressão aqui didática, tinha umas nações que era mais ou menos pecadora. Mais ou menos, né? Não existe mais ou menos, existe ou é pecador ou não é. Mas eles eram mais light, perto desses 7 que foram citados aqui. Aí se você ler o livro todo, eu não vou pegar todos os versículos aqui, mas você vai perceber que algumas nações, o próprio Deus fala assim, olha, se eles se renderem a vocês, vocês podem tomá-los como escravos em Israel. Mas estes aqui vocês vão matar todos. Os homens, as mulheres, as crianças, os animais, os bosques, vai destruir tudo. Ok? Esses textos eu disse para você que não é uma coisa simples de ler. Nos padrões do século XXI é difícil aceitar o povo judeu marchando para cima da terra e destruindo este povo. É difícil aceitar isso e entender isso. Mas vamos lá. Qual que é a lógica de Deus? Deus criou todas as coisas, todas as terras foi Deus que criou, todas as regiões do planeta foi Deus que criou. Ok? E ele criou vários tipos de terra. Tem terra que é boa de se viver e terra que é ruim de se viver. Tem lugar que é legal de se viver e tem lugar que não é legal de se viver. Por exemplo, aqui no Brasil é mais ou menos. É um país tropical. Eu prefiro viver no clima temperado da Europa, né? Aquele frio seco da Europa, do que viver nesse calor insuportável do Brasil. Mas eu prefiro viver no Brasil do que viver lá na Antártida. Tem países aí que as temperaturas variam entre 5 a 10 graus negativos. Então existem regiões e regiões para se viver. Existem lugares que você planta morango e colhe morangos. Existe lugar que você vai plantar e não vai colher. Ok? Então Deus deu a terra, e quando ele deu a terra para a humanidade, existem vários tipos de terra. E essa terra que Deus deu para os cananeus, foi Deus que deu para eles. Era uma terra boa.
Era uma terra fértil, era uma terra que manava leite e mel. Você vai ler esses livros, né, de Gênesis a Deuteronômio, você vai perceber que Deus, o próprio Deus, engrandece a terra. Deus fala bem da terra, Deus expõe a terra. O autor aqui, nós acreditamos que é inspirado por Deus, ele fala da profundidade da terra. Quando os espias vão espiar a terra, eles vão lá no Vale de Escol e cortam um cacho de uva. O cacho de uva era tão grande que tinha que ser carregado por 2 homens. Ou seja, era uma coisa muito grandiosa. A gente não sabe se isso é uma figura de linguagem ou se de fato era um cacho de uva gigantesco. Pode ser uma expressão de que as uvas lá eram grandiosas, né? Então, o que tem ali é uma coisa muito boa, muito maravilhosa, muito poderosa, muito grandiosa. Era uma terra de delícias. E a expressão que o texto usa é que manava leite e mel. E Deus deu tudo isso para os cananeus, mas os cananeus estavam desonrando a Deus e profanando a terra. Aí é que está a questão. Deus vai dizer no texto que ele está dando essa terra para os hebreus, não é porque os hebreus são bonzinhos e os cananeus são maus, não. Os hebreus também eram maus. Os israelitas que vão entrar naquela terra também eram maus. Deus fala isso. Deus fala assim, olha, vocês são um povo de dura cerviz. Deus vai jogar na cara do povo de Israel aqui, nesse texto de Deuteronômio, os pecados que eles cometeram no deserto. Olha, vocês construíram bezerro de ouro, vocês murmuraram quando eu mandei o maná, vocês murmuraram querendo voltar para o Egito, com saudade das cebolas e dos pepinos do Egito. Vocês são homens de dura cerviz. Não pense que eu estou dando aquela terra para vocês porque vocês são bons. Não, eu estou dando aquela terra para vocês porque aquele povo que está lá manchou a terra, profanou a terra, derramou sangue naquela terra. Eu quero ler Deuteronômio 18, versículo de número 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Deus está dizendo, olha, vocês não vão aprender com eles não, porque eles fizeram coisas abomináveis. Quais são essas coisas? Verso 10. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Verso 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Deus está dizendo, esses homens fizeram coisas abomináveis. E por causa dessas coisas abomináveis, eu estou arrancando eles da terra. A expressão que Deus vai usar no texto é vomitando o povo da terra. Deus foi comer os frutos dos cananeus, e aquele fruto da ação dos cananeus, desses 7 povos, se tornou náusea no estômago de Deus. Tudo é figura de linguagem. Deus não tem estômago, Deus é espírito, né? E aí Deus, vendo aquela atitude, decide vomitar o povo, decide tirar o povo dali, ok? Aqui, por exemplo, o culto a Moloque fala, entre ti não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha. Na época dos cananeus, tinha uma divindade que era adorada em Canaã, que era o Moloque, o deus Moloque. A estátua de Moloque era uma estátua que tinha uma boca gigantesca e aberta. E o ventre de Moloque era gigantesco e aberto. Dentro do ventre tinha um fogo que queimava continuamente. O sacerdote de Moloque colocava a lenha ali no fogo e deixava o fogo ser aceso durante o dia inteiro e a noite inteira. O ofertante chegava diante do sacerdote de Moloque e oferecia o filho. Podia ser filhos recém-nascidos, crianças de até 5, 10 anos. O sacerdote pegava aquela criança e oferecia a Moloque. Os
Ao lado da estátua de Moloque tinha outros sacerdotes tocando os atabaques, tocando os tambores. E eles tocavam os tambores de uma maneira tão alta, mas tão alta, a fim de que, quando o sacerdote lançasse a criança dentro do fogo, os pais não ficassem perturbados com o grito da criança chorando lá dentro. E o sacerdote pegava a criança viva e jogava no fogo como uma oferta ao deus Moloque. Você que está me ouvindo, que é um desgraçado, pecador, moveu no seu coração uma ira por causa dessas atitudes, imagina o Deus que é santo, cujo qual os seus olhos não podem nem ver o mal. Se nós que somos maus ficamos irados com essas práticas e clamamos por justiça, imagina um Deus santo. Imagina um Deus que é digno de toda honra, de todo louvor e que é santo em todos os seus procedimentos. Deus viu o culto a Moloque e falava: eu vou tirar esse povo daqui. Esse povo está derramando sangue de crianças, de inocentes. É duas coisas que profanava a terra e que profana a terra. Você vai ler Jeremias, Jeremias fala sobre o sangue que é derramado sobre a terra, e ele fala sobre os pecados de imoralidade sexual que profana a terra. Lá em Canaã, mais uma aqui para você ficar irado com as práticas, lá em Canaã tinha o culto do poste ídolo. Quando fala-se aqui, ó, por exemplo, nem encantadores de encantamentos, tal, nem que consulte aos mortos, e fala dos bosques, cujo qual Deus mandou queimar os bosques. O culto do poste ídolo era celebrado diante da imagem do poste ídolo. A imagem do poste ídolo era um pênis gigantesco, isso mesmo, um pênis gigantesco. Os cananeus subiam até o bosque e entoavam cânticos ao poste ídolo, faziam seus sacrifícios ao poste ídolo, comia e bebia. E no final, para celebrar a festa, eles tinham práticas sexuais de tudo quanto é tipo que você puder imaginar. Homens com as suas esposas com os seus filhos, os homens com as suas filhas, os homens com os seus filhos, as esposas e as mães com as suas filhas, tio com tia, sobrinha com tio, vô com neto e neta. Era uma orgia desenfreada. E esse adultério, essa fornicação, essa prostituição, essa lascívia exacerbada fez com que as entranhas de Deus se movessem ao ponto de dizer para esse povo: eu vou tirar vocês daí. Eu vou destruir vocês. Eu vou exterminar vocês. É essa a lógica de Deus. Uma outra figura de linguagem que aparece no texto é o cálice transbordante. O meu cálice transborda. Esse cálice que transborda é a ira de Deus. Deus vai vendo mal, vendo mal, vendo mal, vendo mal, e vai tendo misericórdia e amor. Deus é misericórdia, foi misericordioso com os cananeus, foi amoroso com os cananeus. Mas chegou uma hora que ele falou: basta. Eu vou tirar vocês daí. E eu vou tirar vocês dessa forma. Eu vou destruir vocês. E eu vou destruir vocês. E o instrumento, agora presta atenção nisso aqui. O instrumento que eu vou usar para destruir os cananeus é o povo de Israel. É o eleito de Deus. É o escolhido de Deus. Como o texto diz aqui no verso 8 de Deuteronômio 7, é o amado de Deus. É o filho amado de Deus. O Israel de Deus. Isso aconteceu lá no Antigo Testamento. Ok? Isso é o texto. Isso é o que acontece. Depois você vai ler. O povo de Israel, reprovado, não conseguiu fazer a missão bem feita, deixou vivo alguns dos cananeus, não conseguiu destruir todos os cananeus, e eles se corromperam por causa dos cananeus que estavam ali. Ou seja, eles não conseguiram completar a missão que Deus deu aqui. Tá bom? Esse é o texto. E o que a gente faz com esse texto? O que esse texto diz para nós hoje? Além de comunicar esse estranhamento na ética
imoral de Deus. Poxa, Poxa, Deus mandou matar essas pessoas. Meu Pai do céu. Mas por quê? Aqui eu dei algumas explicações, né? Eu usei algumas explicações. Às vezes pode convencer você que me ouve, às vezes me convence, às vezes não me convence. Simplesmente tem uma questão que me convence. Deus fez isso porque Ele quis. Ok? Então, quem sou eu para questionar os desígnios de Deus? E tem essas explicações que mostram essas coisas. Mas lendo o texto hoje, né, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, lendo o texto hoje, a aplicação que a gente faz desse texto é diferente. Eu não sou o Israel de Deus que vai executar o meu vizinho cananeu. Eu não sou o Israel de Deus que vai executar o meu vizinho bolsonarista, lulista, que assiste o Big Brother. Eu não sou o santo de Deus que vai executar o outro. Essa leitura é uma leitura errada do texto hoje. Abrindo parênteses, a gente viu o absurdo que houve aqui no dia 8 de janeiro, aqueles homens ali entrando e quebrando os símbolos democráticos do nosso país. Eu assisti alguns vídeos que foram gravados ali e eu ouvi pessoas dizendo assim: tá aqui Jesus, o Congresso é seu, tá aqui Jesus, essas coisas são suas. Eu fiquei horrorizado, falei, meu Deus do céu, que esses caras tão loucos. Jesus não tem nada com isso. Essas são instituições humanas que a gente valoriza porque faz bem para a nossa vida política, mas isso para Jesus é coisas do mundo. Jesus está muito, muito acima dessas coisas. Ok? Eu estou dizendo isso porque tem gente que lê o Antigo Testamento e se coloca como se fosse o povo de Israel. Não, eu sou o povo de Israel. E Deus vai me usar para fazer juízo. Deus vai me usar para matar as pessoas. Não preciso matar as pessoas fisicamente, mas vou matar as pessoas moralmente. Eu vou cancelar as pessoas porque Deus é comigo. Essas leituras do Antigo Testamento estão equivocadas. A gente deve ler esse texto da seguinte forma. Presta atenção. Eu sou o cananeu do texto. Eu sou alvo da ira de Deus. E o Israel que vai executar o juízo sobre a minha vida é Jesus Cristo. Jesus Cristo é um símbolo da justiça de Deus sobre o mundo. Ok? Jesus, ele é o Israel perfeito que não falhou no deserto. Você vai ler Mateus capítulo 4. Jesus não falhou na sua aprovação. Jesus não falhou na sua vida. Jesus entregou a sua vida na cruz. E se Deus usou um executor da sua justiça equivocado, reprovado, como a nação de Israel no passado, quem dirá hoje na nossa vida Jesus Cristo como o juiz da nossa vida, como o justo da nossa vida, que há de nos condenar por causa dos nossos pecados? Eu tenho que ler esse texto e entender: Senhor, tenha misericórdia de mim, me perdoa os pecados. Eu tenho que ler esse texto e ter temor e tremor, porque Jesus Cristo está com a espada desembainhada na minha direção, e se eu não me arrepender dos meus pecados, eu vou perecer tanto quanto o povo cananeu pereceu. Porque esse que vai executar o juízo, a saber, Jesus Cristo, ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Filho amado de Deus. E ele é o justo juiz. Entenda uma coisa, meu irmão que está me ouvindo hoje. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Deus é justo e misericordioso. Bondade e severidade andam juntas com Deus. Eu tenho que ler Deuteronômios capítulo 7, entender Deuteronômios capítulo 18, ler esses textos, Deuteronômio 7, Deuteronômio 18 e tantos outros, por mais que na minha cabeça fala, poxa vida, eu não entendo Deus porque você está fazendo isso com os cananeus, mas por outro lado eu tenho que falar assim, misericórdia, Senhor,
porque o seu juízo está sobre a minha vida. Me perdoa por ter sido mal, me perdoa pela prostituição, me perdoa pela inveja, me perdoa pela incredulidade, me perdoa pelos meus muitos pecados, porque eu tenho pecado diante de ti. A nossa atitude diante do texto é nos colocarmos como pecadores nas mãos de um Deus irado. Citando Jonathan Edwards, né? Como pecadores que estão diante de Deus, e Deus a qualquer momento vai executar a sua justiça e o seu juízo. Eu coloquei o título dessa mensagem, o Deus genocida entre aspas, né? Era um clickbait para você ouvir a ministração. Mas não, é verdade. Verdade. Deus vai nos destruir se nós não aceitarmos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus vai destruir a humanidade. Deus vai destruir o homem. Ele vai lançar o homem no pior tipo de destruição que ele pode imaginar, que é a destruição eterna no lago de fogo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nos salva dos nossos pecados. Nós temos que olhar para esse texto e entender que tem uma cruz aqui diante dos cananeus, que sou eu. Que a ira de Deus não venha se transbordar na minha vida e na sua vida. Que o cálice que está se enchendo possa parar de encher. Que Jesus possa olhar para nós, nos perdoar os pecados, sarar o nosso coração e nos conduzir para o reino dele. É isso que eu queria dizer nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida, que você coloque essa mensagem no seu coração e que você entenda, você é o cananeu e Deus vai aplicar o juízo sobre a sua vida. Amém? Um beijo para você e até a próxima.